reage e faz ameaças após o ataque de Israel a vários alvos. Esse ataque que matou 2 dos principais líderes militares, além de 6 cientistas. O bombardeio de Tel Aviv foi lançado durante a madrugada e teria como objetivo impedir o avanço do programa nuclear de Teherã. A Larissa Biscaia está por aqui, acompanhou toda essa situação, né, e a tensão crescendo ao longo das últimas horas. Eu disse durante a madrugada por lá também, né, Larissa? Conta mais pra gente. Bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia pra você, pra todos. Madrugada por lá e aqui desde, na verdade, de ontem, quinta-feira, o mundo de olho no Oriente Médio com essa escalada da violência entre Israel e o Irã. O exército de Israel anunciou há pouco que terminou de interceptar os mais de 100 drones lançados contra o país pelo Irã. Essa medida é, na verdade, uma contraofensiva após os ataques israelenses contra estruturas nucleares, que terminaram com a morte de 3 comandantes iranianos, o líder da Guarda Revolucionária e também o chefe das Forças Armadas, alta cúpula militar do país. Israel bombardeou pelo menos 5 pontos do Irã, incluindo a capital Teherã, com foco nas fábricas de enriquecimento de urânio usadas na indústria nuclear. A TV estatal iraniana, aliás, fala ainda na morte de mulheres e civis, mas sem um número de vítimas divulgado, além desses 6 cientistas nucleares que você mencionou. Então, um dano tanto estrutural quanto humano. Segundo o exército de Israel, a operação, chamada em tradução livre de Nação de Leões, não tem data para acabar e busca cortar o acesso do país do Oriente Médio ao armamento nuclear. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, afirma que Israel vai receber um destino amargo e que tanto o governo de Benjamin Netanyahu quanto os Estados Unidos vão pagar caro por essa ação. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirma que o país não teve participação nessa ofensiva. Os bombardeios acontecem no momento em que os americanos negociam um acordo nuclear com o Irã para justamente regulamentar a produção do armamento. Representantes dos 2 países têm uma reunião marcada para este fim de semana em Omã. Ainda não temos a informação se essa reunião vai acontecer ou não. Lembrando que os Estados Unidos são aliados de Israel. Marco Rubio fala, inclusive, em um posicionamento unilateral por parte de Benjamin Netanyahu nessa investida contra o Irã. Durante a madrugada de hoje, os moradores de Israel foram acordados por sirenes e anúncios de alerta máximo de segurança e a população foi direcionada para bunkers em busca de proteção. A medida, que foi classificada como alerta máximo, já era uma preparação para a retaliação iraniana. Em Jerusalém, a brasileira Érica Krieger Ackermann acordou com um aviso, que também chegou por meio de um alerta no telefone, como a gente recebe os alertas da Defesa Civil quando vai chover muito. Ela conta que aulas, assim como eventos, foram cancelados em todo o país nessa sexta-feira. Tocou uma sirene às 3 horas da manhã no país inteiro e logo depois vem um alerta muito alto no telefone dizendo que Israel estava em alerta máximo e que todos os eventos e escolas teriam fechado amanhã, eventos cancelados. Os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião e João Pessoa, Cícero Lucena, estão em Israel. Eles integram uma comitiva com cerca de 25 brasileiros que foi convidada para visitar o país, conhecer tecnologias de defesa. A gente não tem atualizações, o que a gente sabe é que eles estão. Os 2 gravaram vídeos, publicaram nas redes sociais falando que estão bem. E a gente tenta contato com os 2 prefeitos até para saber o que está acontecendo por lá, a percepção de um brasileiro sobre a situação. Sem dúvida, claro. Obrigada, viu, Larissa? Tendo novidade, Larissa, volta ou então nossa equipe, já que a Larissa acompanhou esse assunto ao longo de toda a madrugada. Até mais. Vamos seguir ainda falando sobre isso, com análises, porque a gente foi ouvir quem entende muito do assunto. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Segundo ele, o ataque de Israel ao Irã era uma crônica anunciada. Em outubro, Israel atacou as 4 bases lançadoras de mísseis do Irã. O Irã está absolutamente indefeso. Eu vou repetir, indefeso. O Irã tem pouca possibilidade de atacar e de se defender. É por isso o volume do ataque. Nós vamos ser surpreendidos quando nós tivermos detalhes maiores do que foi feito em Teherã hoje. Porque não foi só o ataque nos grupos, nas áreas específicas de informação de equipamento nuclear. O ataque foi completo. Leonardo Trevisan destaca ainda que a sobrevivência política de Benjamin Netanyahu está ligada à continuidade da guerra. A ultra-ortodoxia israelense conecta a existência de Israel à ampliação da guerra. Não nos enganemos sobre isso. O Irã é só mais um passo da ampliação da guerra. A possibilidade de ataques
inclusive a outros países da região, está posta. Você pode me perguntar, Israel tem poder militar para isso? Tem sim. E é com isto que Netanyahu joga. Netanyahu sabe perfeitamente que Israel, quando houver uma retaliação, mesmo uma retaliação mais ampliada do mundo árabe, os Estados Unidos vão socorrer Israel. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender a sobrevivência política de Netanyahu. É nesse contexto o ataque ao Irã. Quem também conversou conosco foi o especialista em Direito Internacional, professor universitário Manuel Furriela. Para ele, em caso de uma guerra, os Estados Unidos devem participar ativamente. Se houver uma guerra entre Israel e Irã, os Estados Unidos não só vão entrar a favor de Israel por conta de ser seu aliado, como também não tem como os Estados Unidos não participarem desse conflito. Israel tem armamentos muito mais sofisticados do que o Irã, mas o Irã tem muitas armas convencionais, tem um enorme contingente de soldados, e os Estados Unidos, com todo o seu contingente, seu poderio, teriam que entrar junto com Israel nesse conflito. Israel não tem contingente para fazer esse enfrentamento. Bom, não é brincadeira o que aconteceu ontem à noite, tá? O ataque é grave, é grande. Netanyahu deu o seu recado, né? Logo após sobreviver a uma moção de desconfiança, ele poderia ter caído, né? Ele poderia ter caído nessa semana, quase caiu. Não caiu, sentiu-se empoderado, para usar uma palavra que faz alguns anos está na moda, e partiu para cima do principal inimigo na região. E matou gente muito importante. O Hossein Salami é o chefe da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária, não se enganem, tá? É um aparato de Estado. É o braço mais poderoso do exército do país. Foi fundada logo após a Revolução Islâmica, de 1979, como uma espécie de freio e contrapeso, né? Para balancear o poder entre as Forças Armadas regulares com uma outra instituição militarizada. Entre as funções dessa guarda está proteger os líderes do governo, dissipar protestos de rua contra a autoridades, etc. Né? Lembrando que a principal liderança do país, o líder supremo do país, é o Ayatollah Khamenei. Os ayatollahs vão se revezando desde 1979. O Irã já foi um país muito liberal, até tornar-se uma teocracia no finalzinho da década de 70. Então, quem morreu ali é o chefe de um dos principais grupos armados, de uma espécie de exército, constituído iraniano. Certamente esse ataque não vai ficar por isso mesmo, né? Que tipo de retaliação virá, saberemos nas próximas horas. Israel decretou o fechamento do espaço aéreo como medida de proteção. Então, eu acho que atualmente não há voos diretos entre Brasil e Tel Aviv. Às vezes há, às vezes não há, mas eu sei que a empresa israelense, como é que se chama mesmo? Esqueci o nome agora da empresa israelense. Elat. Bom, não está mais operando no Brasil, mas há voos com escalas. Então, se você tiver voos que passam por aquela região ou que tenham como destino Jerusalém ou Tel Aviv, eu ligaria para a empresa aérea para confirmar se esse voo vai sair mesmo, né? E muita coisa provavelmente vai acontecer nas próximas horas. A gente está ligado. Aliás,